Boa noite a todos. Estamos na última etapa deste estudo das parábolas de Mateus capítulo 13. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos estudar a última destas parábolas, a parábola da rede. E Jesus, no capítulo 13, versículo 47, ele diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Uma análise simplista desta passagem dá também uma interpretação direta que consiste nisto. Hoje acontece assim, a palavra de Deus é anunciada, o Evangelho é pregado, e há os que se salvam e há os que se perdem. Os que se salvam são os peixes bons, os que se perdem são os peixes maus. É uma aplicação, mas se nós lermos o versículo 49, Jesus, como que, por assim dizer, complica as coisas. Ele diz: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, esta parábola, posso fazer essa aplicação inicial, conforme referi, mas, acima de tudo, ela é contextualizada dispensacionalmente na consumação do século. E se nós fizéssemos um estudo acurado deste tema, iríamos ver que a consumação do século, a consumação da era, está relacionada com a Grande Tribulação e, particularmente, com o fim da Grande Tribulação. E no fim da Grande Tribulação, os anjos irão reunir a diáspora judaica, levando-os para a sua terra, e também irá acontecer isto, haverá uma separação entre os peixes bons e os peixes maus, que também está relacionada, em parte, com o trigo e o joio. É no fim que se separa o trigo do joio, que também está relacionado com Mateus capítulo 25, quando nós vemos que Jesus se vai assentar no trono da sua glória, isto é, em Jerusalém, e vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, os salvos e os perdidos. E são os anjos que irão recolher a ambos. Portanto, estas passagens estão correlacionadas. Na grande tribulação, haverá pessoas salvas. Até porque nós, em Mateus capítulo 24, Jesus refere-se à consumação do século, respondendo à pergunta feita pelos discípulos: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E então Jesus, em relação a isso, ele fala acerca da grande tribulação. Em Mateus capítulo 24, a pergunta está no versículo 3, e ele fala acerca dos sinais que vão anteceder a sua vinda e que vão anteceder a consumação do século, isto é, o fim da grande tribulação. E ele diferencia a grande tribulação em duas partes: o princípio das dores, que são os primeiros 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio, que serão de um julgamento e de um juízo terrível. E é aí que Jesus diz que se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne escaparia. Mas se calhar, e então ele acrescenta: mas por amor dos eleitos, esse tempo será abreviado. E isto pode trazer alguma confusão quando a pessoa pensa: então, mas a igreja já foi arrebatada e há eleitos? Sim, a igreja tem sido arrebatada, mas as pessoas durante a grande tribulação não vão ser evangelizadas pela igreja. O Senhor usará outros instrumentos, nomeadamente, e a saber, 2 testemunhas, que está em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, em que o Senhor vai levantar as chamadas 2 testemunhas, cujo ministério será realizado em 3 anos e meio, penso eu, nos primeiros 3 anos e meio, e que será caracterizado, tem 2 pilares fundamentais. Um é a profecia, eles profetizarão. O segundo pilar, eles vão fazer grandes sinais relacionados com juízo e julgamento. E no fim desses 3 anos e meio, eles serão mortos, porque, segundo os planos de Deus, eles já tinham dado o seu testemunho. E isto tem uma implicação, tem uma aplicação. Nós não partimos deste mundo para a eternidade sem termos dado o nosso testemunho. Eles são mortos, essas 2 testemunhas serão mortas e depois irão ressuscitar. Mas durante 3 anos e meio vão ter este ministério assim. Depois também haverá os chamados sábios de Israel, Daniel capítulo 11, que temos essa passagem que diz que eles ensinarão a muitos. E se nós formos estudar
esse capítulo 11, iremos ver que está relacionado com a grande tribulação. Depois também temos os 144.000, que está em Apocalipse capítulo 7 e também no capítulo 14. E esses 144.000, 12.000 cada tribo, também irão testemunhar. Eles têm uma característica, todos eles. Eles têm um sinal na sua fronte, na sua testa. E se nós formos para Isaías capítulo 66, nós veremos que muitos serão assinalados nas suas frontes. Pensamos nós que está a referir-se a estes 144.000. Apesar que em Isaías capítulo 66, esses que estão assinalados na sua testa, eles têm um ministério mais a nível do milénio. Isso não quer dizer que não possam também testemunhar durante a grande tribulação. Portanto, haverá estes instrumentos, além de que o Senhor irá levantar um anjo, em Apocalipse capítulo 14, que do céu, com grande voz, ele irá pregar o Evangelho eterno a todo o povo, tribo, e língua e nação. Portanto, o testemunho de Deus, o seu Evangelho, a sua boa nova para os homens, mesmo no meio do juízo, do julgamento, a sua misericórdia e a sua graça não deixam de existir. É algo que lhe é particular, faz parte da sua essência. E mesmo quando ele está a ser juiz de toda a terra, mesmo assim, ele manifesta graça e ele manifesta misericórdia. Bendito seja o seu nome. Sabemos que grandes coisas, grandes acontecimentos esperam esta terra. E nós, igreja, qual é o nosso lugar no meio disto tudo? O nosso lugar é este. Nós iremos presenciar estes acontecimentos, mas seremos salvos destes acontecimentos. E quando o Senhor vier à terra, quando pousar os seus pés no Monte das Oliveiras, como lemos em Zacarias capítulo 14, nós viremos com Ele. E com Ele reinaremos. E na consumação do século, o Senhor irá julgar, como disse, os peixes bons, os peixes maus, o trigo, o joio. E nós entraremos no reino. Quem é que entra no reino? Destes peixes maus e dos peixes bons, o que é que vai acontecer? O que é que acontece aos peixes bons, aos salvos? Contrariamente àquilo que acontece com o arrebatamento. Quando se der o arrebatamento, os salvos saem deste mundo, são arrebatados aos ares para se encontrarem para sempre com o Senhor. Quem é que ficam? Os perdidos, os descrentes, esses ficam. Quando Jesus vier à terra, é o contrário. Os perdidos, os peixes maus, são levados pelo juízo e pelo julgamento de Deus. E quem é que fica? Ficam os peixes bons, que vão entrar no reino. E isto está justificado também com aquilo que Jesus disse quanto à sua vida, disse ele, quando ele vier à terra. Será como nos dias de Noé. E como é que foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, os salvos, Noé e a sua família, entraram numa terra renovada após o dilúvio. E quem é que foi levado pelo juízo e pelo julgamento de Deus? Foram os perdidos, os que não entraram na arca. Assim, quando Jesus vier à terra, sucederá o mesmo. Os peixes bons, eles irão entrar, os salvos, irão entrar no reino. Os perdidos serão levados para a condenação eterna. Perante isto tudo, nós ficamos com este sentimento, que como o salmista disse, o mandamento de Deus é amplíssimo. E teremos toda a eternidade para estudarmos a palavra de Deus. As coisas novas e velhas que saem deste tesouro. Todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Nós oramos para que destes estudos todos que nos ocuparam algumas semanas, que nós tenhamos tirado coisas boas e coisas velhas. Mas tanto umas como outras, que possam ter sido uma bênção para a nossa vida. E para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão das coisas. Para melhor conhecermos a palavra de Deus. E de modo que sirvamos ao Senhor de uma forma com mais inteligência espiritual, discernimento dos tempos e das coisas. Sabendo manejar bem a palavra da verdade. E a minha oração é para que estes estudos possam ter e possam contribuir
para que isso tenha acontecido. Que nós, no fim, portanto, com esta última parábola, e após esta última parábola, nós tenhamos uma compreensão maior, mais profunda das coisas de Deus. E ao termos este conhecimento mais aprofundado das coisas de Deus, teremos um conhecimento mais aprofundado do próprio Deus. E assim crescemos na graça e no conhecimento de Deus, como somos exortados pelo apóstolo Pedro. O Senhor vos abençoe as vossas vidas, vos use poderosamente e que, como disse, estes estudos possam, de uma ou de outra forma, contribuir para que o sirvamos mais e melhor, como Ele é digno, como Ele é merecedor, para a sua glória e no nome do Senhor Jesus. Amém.